O fine tuning ele ainda está em estudo interno, tá? O fine tuning, como eu falei, ele vai ser a parte onde a gente utiliza o motor do ChatGPT, o motor da OpenAI, em cima de assuntos da empresa. Esses assuntos podem ser uma base de conhecimento, pode ser uma base de atendimento que já tenha sido armazenado e disponibilizado aqui para fazer um processo de treinamento da IA. Mas esse cara aqui, a gente ainda não tem dados concretos para estar utilizando dentro da plataforma. Esse treinamento do fine tuning aqui, ele acaba sendo ele vai ser um complemento ao nosso bloco do ChatGPT. Então a gente vai conseguir utilizar não a parte externa, não essa variável global, vamos dizer assim, esse treinamento global, e sim o treinamento interno daquele motorzinho ali. Ele é uma plataforma muito que exige muitos dados. A gente tem ali uma média que eles indicam de pelo menos 150 variáveis de perguntas e respostas ou treinamentos do mesmo assunto. Então não é uma coisa muito simples de estar fazendo. Por exemplo, aquela versão do bolo de cenoura ali que eu sempre falo, eu teria que ter pelo menos 150 variações de tipos de bolo de cenoura para quando um cara chegar e me perguntar: mas eu não tenho leite, eu posso botar leite condensado? O bot ter essas informações, por mais de absurdos que possam ser, ele tem que ter as informações para fazer essa tratativa. Então, ele tem que treinar com muito dado para a gente conseguir fazer um treinamento, aliás, uma resposta válida para as perguntas do cliente. A gente já iniciou esses testes. A resposta, o retorno que a gente está tendo da API ainda não é o que a gente espera de aceitável para a gente conseguir fazer uma publicação desse modelo de negócio, mas assim que tiver um modelo mais maduro, assim que a gente conseguir calibrar bem e a gente tiver certeza de que o retorno desses dados com fine tuning seja utilizáveis, vamos dizer assim, porque uma coisa é a gente usar internamente, outra coisa é disponibilizar para os clientes de vocês estar utilizando. Então tem esse cuidado que a gente está tendo, mas assim que a gente tiver um nível um pouco mais maduro de utilização, a gente vai com certeza publicar. Guilherme, nesse caso, se tivermos uma base de dados onde temos uma integração para que seja feito as consultas e retorno ao cliente, não teria como, em vez de fazer esse treinamento do robô, a gente pegue essas informações que eu já tenho aí, talvez numa base de conhecimento, alguma coisa do tipo, para fazer as respostas, né? Para ter uma resposta mais humanizada. E caso o cliente faça uma pergunta que eu não teria uma resposta para dar, no caso dessa questão, eu não tenho leite, como eu posso fazer o bolo de cenoura? Ele encaminhar para um humano? Você acha que vocês estão pensando em alguma coisa nessa pegada? Hoje a gente já tem um pouco de resultado sobre isso, tá, Fernanda? O problema é que ele não vai me dar a acurácia do entendimento dele. Ele simplesmente vai tentar dar um retorno para o cliente. Então, se ele não tiver, vamos dizer que eu tenho todo um treinamento perfeito de bolo de cenoura. O cliente chega e me pede um bolo de abóbora, ele vai encaixar no material que ele tem. Ele não vai me dizer, eu não sei falar sobre isso. Ele vai tentar falar sobre isso, mesmo que seja errado. Então, tem esse furo, vamos dizer assim, né? Esse transbordo do assunto específico para o global, ele não está muito legal ainda. Guilherme, deixa eu tentar ver se eu ajudo aqui ou atrapalho. A pergunta da Fernanda acho que é bem interessante, porque a gente tem o ChatGPT, ele desperta muita curiosidade em muita gente, mas a maioria dos clientes que a gente tem falado, na verdade, eles querem uma IA, não necessariamente o ChatGPT. E aí, na bateria, já tem uma inteligência artificial já embutida nela, que ela permite você trazer essa base de conhecimento, você fazer preparar as intenções, tudo lá para que a inteligência artificial escolha algumas frases. E aí, na estratégia do teu bot, você pode, por exemplo, chegar e dar uma pergunta, e ao invés de falar se não tem nenhuma das opções, colocar uma opção. Quer que eu chame alguém com mais conhecimento? Quer que eu chame alguém para falar contigo ao vivo? Ou falar com alguém algum ser humano? Qualquer coisa que você coloque na tua fraseologia. Mas talvez
Isso que eu tava, até quando eu entrei, eu estava falando um pouco disso lá, porque desse outro vídeo que a Priscila falou, porque muitas vezes o ChatGPT está fazendo um barulho enorme, mas ele erra muita coisa também, né? Então a gente não pode errar no atendimento ao cliente, a gente pode correr esse risco. E se vocês conhecerem um pouco mais da IA que a gente usa embutida, que ela faz parte da bateria, você já pode importar essa base de dados, fazer o treinamento dessa IA e seguir fazendo a curadoria, que é o próprio treinamento que vai evoluindo cada vez mais. E o transbordo automático para o nosso Omnichannel, ele já acontece nativamente. Você já pedir pelo usuário, ou se você chegar lá, fizer algum fluxo que você manda para o humano, caso não tenha uma resposta, alguma coisa assim.